galera, hoje a gente se atrasou um pouquinho, mas vamos aí ver o que vai ter na célula hoje, assiste aí. Para ter uma vida com Jesus, é preciso ir à igreja? Participe do nosso debate. A palavra de hoje será ministrada pelo Marcelo. Marcha para Jesus. Saiba tudo sobre o evento. Está chegando. Esse sábado é o culto do rock. Comunhão e informação. Está no ar a célula online. E, gente, você viu um pouquinho do que a gente vai ter hoje. E como você viu, o debate de hoje é se para servir a Deus, né, se para estar com Deus, é preciso estar na igreja. Então assiste aí um pouquinho dos vídeos que a gente gravou. A gente foi numa creche, gravou uns depoimentos bem legais com as ADIs e até com a diretora. Então assiste aí. Nas células anteriores, você já viu o porquê Jesus morreu. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por que aceitá-lo como Salvador? Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Salvador do quê? Da morte, do pecado mesmo. Mas para ter uma vida com Jesus, é preciso frequentar uma igreja? Veja alguns depoimentos e dê a sua opinião. Bom, eu acho muito importante estar na igreja, pois quando você busca a Deus apenas em sua casa, provavelmente por pouco tempo você vai continuar o buscando, pois é quando você está na igreja, buscando a Deus, se envolvendo com a obra dele, que você se firma verdadeiramente, pois em casa você vai até buscar, você até consegue por um tempo, mas você não vai conseguir uma longevidade cristã, você não vai conseguir uma maturidade cristã. Por isso, a importância de estar na igreja e servir a Deus junto com os nossos irmãos. Para mim não, desde que você tenha um certo compromisso com Jesus. Sim, é essencial vivermos aqui na igreja, porque lá fora também a gente consegue, mas não tanto, porque começa a aparecer várias coisas pra gente fazer e acaba nos atrapalhando. A gente não tem um momento íntimo assim realmente com Deus. Agora aqui na igreja não. A gente fica no mínimo umas 2 horas na presença de Deus, louvando, em comunhão com nossos irmãos, aprendendo bastante com a palavra de Deus, nos alimentando. E como o pastor Isaac sempre fala, ninguém é super-homem. Lá no mundo a gente pode também, mas só que é mais difícil. Porque a gente pode até acabar pecando, sei lá, fazendo qualquer coisa. Aqui na igreja não. A gente já vai estar buscando mais, já vai estar mais firme. E quando a gente morrer, for pro céu tal, vai todo mundo ficar junto em comunhão. Não vai cada um por si buscar a Deus. Então acho essencial. Sim, eu acho que a gente tem que estar frequentando, buscando o céu na igreja, porque a igreja foi edificada por Jesus, né, pelo Senhor, para a gente buscar em unidade, né? E estando em unidade com meu irmão, com meu pastor, com meus líderes, eu creio que eu vou estar mais forte da palavra do Senhor, me alimentando melhor, estar preparado, ter mais ensinamento, mais conhecimento da palavra de Deus. Isso só consigo estando frequentando a igreja, independente da denominação da igreja, podendo sim compartilhar a palavra de Deus e expandindo o meu conhecimento. Eu acho que não dá para servir a Deus em casa. É muito difícil. Quem consegue, tá de parabéns. Porque na igreja a gente tem a força de um dos outros, que a Bíblia diz que que é bom andar em 2, porque se um cair, o outro levanta. Na igreja a gente tem comunhão, a gente tem amigos, a gente tem força e a gente caminha juntos. É preciso e também é necessário, porque se você está na igreja acompanhando, você pode acompanhar a palavra e assim melhor você pode ajudar e ser ajudado também. Eu acho que a gente deve ir sim para a igreja, porque em casa a gente não tem aquela paz que dentro da igreja a gente sente a paz, né? Muito assim. E também é bom para conhecer a palavra. Tem as pessoas certas que fala, né, as palavras certas, né? Em casa a gente não tem, né, quem fale pra gente. E na igreja a gente, além de se sentir bem, a gente tem a palavra certa lá. Né? É isso. Sim, porque eu vejo como nós fazemos
vamos ao trabalho, a gente recebe porque trabalhamos. Então a firma tem um compromisso com a gente tem um compromisso com a firma. E para Deus também, não que a gente faça uma troca, mas eu acredito que é importante a gente ter um compromisso com Ele, sim. Não. A partir do momento que você está servindo a Deus, estar ajudando o outro, você já está ajudando dentro do projeto de Jesus Cristo. E qual é o projeto de Jesus Cristo? Ser solidário, harmonioso, equilibrado, confiança em você própria, a sua fé e, pensando bem, a conversão. Todo cristão precisa de conversão. E a conversão acontece de que maneira? Ela é um processo. Esse processo é cada dia um pouquinho de si própria, se doando ao outro, nessa conversão, aumenta sua fé, porque você aceita o novo. E assim você está ajudando a outra pessoa na evangelização. É o meu ponto de vista. Então, você viu aí um pouquinho sobre o tema, né? Então, quem estiver online, já manda a sua opinião pelo Twitter, pelo Orkut, pelo MSN. Eu peguei aqui algumas opiniões. Eu peguei a opinião da Sara. Ela disse que ela acha que não dá pra servir a Deus em casa, porque não é a mesma coisa. Porque a gente não tem a mesma força que a gente tem na casa de Deus, né? Realmente. A Carol disse que a igreja fortalece a nossa fé. Porque quando estamos sós, podemos dispersar com coisas da casa ou qualquer outra coisa, mas a igreja nos une aos irmãos. Eu queria ressaltar aqui que a Carol, ela é da Igreja Católica, então a gente está aqui para falar da igreja em geral, não a nossa igreja, porque a nossa igreja é a melhor de todas. O importante é você ficar perto de Deus, você ter Jesus no coração e tudo mais. Né, Jânio? Fala aí a sua opinião sobre o tema, sobre o assunto. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, e é uma honra participar dessa sala. E eu lembrei de um texto muito conhecido, que está lá em Mateus 11, capítulo 11, versículo 28, que o Senhor Jesus fala: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez a gente na nossa casa, no nosso quarto, talvez no nosso computador, estamos passando por momentos difíceis e alguém fala de Jesus, e naquele momento a gente até fala: mas eu queria ter esse Jesus, eu queria conhecer esse Jesus. E o Senhor Jesus fala: vinde a mim. E onde que a gente realmente vai ter o encontro com Jesus? Talvez na nossa casa a gente pode até sentir que Jesus quer entrar na nossa vida, mas nos entregar no altar. A gente nos entrega no altar do Senhor. Onde que fica o altar do Senhor? O altar do Senhor fica na igreja. Talvez na quadrangular, talvez na Assembleia, talvez na Universal, talvez na Igreja Católica, talvez qualquer outro ministério. Mas o importante é vir no altar do Senhor. Outro texto também que me deixou, que eu fiquei meditando e Deus falou comigo, e eu quero passar isso para vocês, está lá em Atos capítulo 9, versículo 27. Existe um homem naquela época chamado Saulo, e esse homem, ele não conhecia o Senhor Jesus. Ele achava que conhecia o Senhor Jesus, mas ele ainda não conhecia o Senhor Jesus. E ele teve um encontro com o Senhor Jesus não na igreja. Interessante. A gente está perguntando se é preciso vir para a igreja para servir a Jesus. E aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Ele teve um encontro com Jesus não na igreja, mas teve outro homem chamado Barnabé que pegou ele e levou até a igreja. Porque era na igreja que tinha que ser consolidado aquele encontro real que ele teve com o Senhor Jesus. Ele levou até os discípulos, que na época era o início da igreja. Falou: esse é o nosso irmão Saulo, que teve um encontro com o Senhor Jesus, e ele quer se apresentar à igreja. Então, todos vocês que estão nos ouvindo, eu tenho uma mensagem para falar para vocês. Talvez vocês ainda não participem de nenhum ministério, talvez vocês não frequentem nenhuma igreja, mas saiba que quando o Senhor Jesus, talvez naquele momento de tribulação, está falando com você, vá à igreja de Cristo. Vem na nossa igreja, vai em qualquer outra igreja, mas o importante é ir para a igreja. Está em comunhão com os irmãos. Talvez você vai para a igreja meio que oprimido, deprimido, e você
ouviu a palavra, mas a palavra não falou, mas você conversou com o irmão no final do culto e você foi muito edificado através daquela conversa. Por isso que é a importância de estar na igreja e participar da igreja de Cristo. As meninas aqui de Tu, elas eram aqui da igreja, elas nasceram aqui na Quadrangular, é a Michelle e a Jennifer. Elas estão dizendo que a igreja nos aproxima de Deus, pois lá temos comunhão com quem está mais próximo ao Pai. E elas disseram que estão com saudades. Eu queria agradecer, Jane, a você pela sua conclusão, pela sua palavra de hoje. E agora, o convidado de hoje é o Marcelo, que vai trazer a palavra. Mas antes disso, a gente queria passar um pouquinho para vocês da Marcha para Jesus, que está acontecendo ainda, começou hoje às 10 da manhã e teve uma grande marcha realmente, e agora estão acontecendo shows. Só que a gente selecionou um trechinho da Marcha para Jesus, que é o Silas Malafaia, um pastor muito inteligente, muito querido, servo de Deus, e a gente queria passar para vocês um pedacinho para vocês que não puderam estar lá, que não puderam ver, né, a Marcha para Jesus, não puderam participar, mas a gente quer passar para vocês, para que no ano que vem vocês tenham essa vontade e possam ir. Amém?